Se saiba que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aleluia. Amados, o tema é quando Deus cumpre a promessa. Quando Deus cumpre a promessa. Aleluia. Quando Deus cumpre a promessa. Nós sabemos que Deus é fiel naquilo que Ele promete na nossa vida. Quando Deus nos faz uma promessa, pode passar o tempo que for. A promessa, ela se cumpre. Porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. Naquele tempo, amados, Deus tinha feito uma promessa para o povo de Judá, também conhecido como o povo de Israel. Aquele povo foi um povo desobediente diante de Deus. A desobediência de Judá foi tão grande que Deus permitiu que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, conquistasse então Jerusalém, capital de Judá, e ali levasse exilado todo o povo judeu naquele tempo. Então o povo de Jacó, o povo de Deus, foi para a Babilônia ficar no cativo, lá no exilado, cativeiros em Babilônia. Deus permitiu por causa do quê? Porque aquele povo saiu da obediência a Deus. Não ouviu mais a voz do Senhor. Eles estavam ali ouvindo a própria voz deles. E fazendo como eles achavam. E Deus então sabia que havia uma promessa para aquele povo. Deus tinha uma promessa de livramento para aquele povo. Porque, amados, nós podemos errar, nós podemos falhar, nós podemos muitas vezes sair daquele ponto que Deus nos colocou, daquele caminho. Muitas vezes nós nos distraímos com algumas coisas, mas Deus, Ele nunca perde a sua misericórdia para nós. Glória a Deus. Nunca a misericórdia, a aliança de Deus é quebrada para conosco. Nunca. Nós podemos errar, nós podemos, mas sempre a misericórdia do Senhor está posta para nós, para cada um de nós. A aliança do Senhor não é quebrada. Muitas vezes é o povo que quebra a aliança com Deus. E naquele tempo o povo de Judá havia quebrado essa aliança com Deus. E era um povo que conhecia a palavra de Deus. Era um povo que sabia que era um Deus de promessas. Era um povo que conhecia e via, já tinha visto os milagres do Senhor. Aquele povo já tinha vivido as experiências com Deus. Mas aquele povo também se permitiu errar diante do Senhor. E Deus então lhe permite que os babilônios então façam deles escravos. Eles vão cativos para a Babilônia. E lá eles permanecem por muitos anos. Aleluias. Então, Deus, Ele levanta Ciro como libertador de Israel. Mas quem era Ciro? Um persa. Ciro não era judeu. Ciro não fazia parte do povo de Israel. Então ele se pergunta, mas por que Deus levantou Ciro? Porque Deus faz como lhe apraz. Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dele e da forma dele. Aleluias. Então Deus levanta Ciro. Isso está em Isaías aqui, capítulo 45. Então Ele diz assim, diz o Senhor ao seu ungido. Quando Ele diz ao meu ungido, Ele está dizendo, Ciro, eu te dou liderança. Tu vai na minha liderança. Eu te levanto como meu líder a partir de hoje. Aleluias. E toda vez que Deus chama uma pessoa, Deus está derramando liderança. Deus está derramando unção. Deus está derramando autoridade para caminhar na obra de Deus. Aleluias. E é isso que Deus fez com cada um de nós que estamos aqui. Por isso que nós temos que ter o maior cuidado com aquilo que Deus nos entregou. Aleluias. É verdade. Porque do pequeno de hoje é o grande de amanhã. Glória a Deus. Glórias. Aleluias. Aleluia. E Deus então diz para Ciro, tu és o meu ungido, a partir de hoje tu és o meu líder. E o que tu vai fazer? Para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis. Deus está dizendo, tu vai abater nações como nunca tu viu antes. E tu vai na minha direção, tu vai porque eu vou descingir os lombos dos reis. Eu vou tirar, eu vou desarmar esses reis. Eu vou tirar todas as armas deles, todas as estratégias daqueles que se levantam contra o meu povo. Aleluias, eu vou tirar. Porque quando Deus levantou Ciro, não foi para um povo diferente não, foi para o povo de Judá. Um povo que Deus escolheu, mas estava no cativeiro, anos na Babilônia. Então Deus levanta Ciro, e ele vai e disse, vou decidir os lombos desses reis, e vou abrir, para abrir diante dele as portas.
Diante de ti, Ciro, eu vou abrir as portas. Não tem porta que vai ficar fechada diante de ti. Porque tu és o meu escolhido. Tu és o meu líder. Eu vou abrir as portas. Nenhuma porta vai ficar fechada. Essa palavra é para nós, viu, amados? Tome posse nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Portas que não se fecharão mais, diz o Senhor. Eu irei adiante de ti. Quando Deus diz assim para Ciro, olha, eu vou adiante de ti, significa que eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu vou te dar direção e vou te dar recurso para tu chegar lá. E abater essas nações. E esses reis que estão controlando o meu povo. Aleluias. Eu te dou recurso e te dou direção. Aleluias. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Portas de bronze, trancas de ferro, significa cadeias, algemas. O meu povo está exilado, o meu povo está algemado, o meu povo está torturado, o meu povo está agoniado, o meu povo está angustiado. Mas eu vou quebrar essas cadeias todas. Aleluias. As trancas de ferro vão se quebrar. Aleluias. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que o Senhor está querendo falar sobre tesouros escondidos e riquezas encobertas? Ele está dizendo, Ciro, as riquezas encobertas são os dons do meu Espírito Santo que vão estar sobre ti a partir de então. A partir do momento que eu te levantei, os dons do meu Espírito Santo vão estar sobre você para conduzir o meu povo, para libertar o meu povo, para reconstruir Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Se levar de volta para Judá. Aleluias. Então, os meus dons estarão sobre ti, disse o Senhor. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Oh, glórias! Todos nós que estamos aqui, amados, somos chamados pelo nome, por amor do meu servo Jacó. Aleluias! E de Israel, meu escolhido, eu te chamei. O Senhor cita aqui mais de uma vez, olha, eu te chamei pelo teu nome. Amados, Deus quando chama não se engana. Deus chama pelo nome. Está aqui na palavra de Deus. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido. Independente do que Israel faça, é o povo escolhido. Independente do que você possa fazer, você pode errar, mas você foi um dia escolhido. Deus tem uma aliança contigo, mesmo que tu tenha quebrado. Deus tem uma aliança. É por isso que a misericórdia do Senhor é infinita, amados. É infinita. E essa misericórdia é que a gente clama por essa misericórdia, pelos nossos familiares, por pessoas que estão desviadas, pessoas que estão precisando de uma cura. É dessa misericórdia, porque o Senhor está sempre aliançado. E nós buscamos essa aliança. Essa aliança que muitas vezes é quebrada da nossa parte, nós buscamos através da oração, do jejum, da entrega. Aleluias. Glória a Deus. E é isso que Deus queria com o povo de Judá. Que esse povo se voltasse novamente e entendesse que Ele é o Senhor. Ele nunca deixou de ser o Senhor sobre Israel. Então Deus cita aqui, olha, eu te chamei pelo teu nome, Ciro, por amor do meu servo Jacó. Não somente o teu nome, mas eu também pus o teu sobrenome. Que coisa linda, né, amados? Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Olha só. Porque quando Ciro é levantado para tirar lá do cativeiro o povo de Judá, o Deus de Israel não era o Deus de Ciro. Ele era um persa. Mas ele aprendeu a conhecer o Deus de Israel pelo poder do Senhor sobre a vida dele. Pelas coisas que Deus começou a fazer na vida dele. Ele viu que realmente o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso. E quando ele chamou pelo nome e cita mais de uma vez, significa que Deus te conhece pessoalmente, interiormente, individualmente. O Senhor conhece cada um de nós. Aleluias. É por isso que o Senhor diz nessa noite, a porta é estreita. Sabe por quê? Só entra um de cada vez. Só entra você de cada vez. Você não pode dar salvação para ninguém, só Jesus dá. Aleluias. É por isso que a porta é estreita, é um de cada vez, entrando pela porta. Quando o Senhor diz assim, olha, eu te conheço. Te dei o nome e o sobrenome. Amados, nós temos um nome na terra, mas no céu é diferente. O nome é diferente, aleluias. Glória a Deus. É um nome divino e espiritual, que nós não conhecemos, vamos conhecer lá, quando a gente chegar. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Oh, aleluias.
E o Senhor diz, e Ele afirma, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, eu te ungirei, ainda que tu não me conheces. Quanto tempo nós passamos sem conhecer a Deus? Eu passei 40 e tantos anos da minha vida sem conhecer esse Deus de Israel. Eu não conhecia o Deus de Israel. Mas o dia que eu tive um encontro com Ele, eu nunca mais larguei da mão do Senhor. Glória a Deus, aleluia! É passando na dificuldade, é passando na batalha e dando glória a Deus. É tendo perda, dando glória a Deus. Aleluias! Porque as batalhas são constantes na nossa vida. E vão ser até o final. Porque Deus nos prova na fidelidade da fé. Porque quando nós passamos nas batalhas, amados, se você passa uma dificuldade no seu financeiro, isso afeta o teu sentimento. E como eu falei aqui no início, a batalha pior é aquela do sentimento. Eu tenho que vencer a mim mesma todos os dias. Quando acontece algo na minha família, mexe com o meu sentimento. Quando acontece algo no meu ministério, mexe no meu sentimento. Quando acontece algo no meu financeiro, mexe no meu sentimento. Quando acontece algo no meu trabalho, mexe no meu sentimento. Quando acontece algo com um amigo meu, mexe no meu sentimento. E é esse sentimento tão precioso para Deus, que a tua alma, é que o inimigo tem tentado roubar, tirar esse sentimento voltado para o Senhor Jesus. Mas o Senhor diz nesta noite, eu sou o Senhor que te chamei pelo nome e pus o teu sobrenome. Glória a Deus, aleluia. E quando o Senhor nos chamou, Ele nos amou primeiro, Ele nos viu primeiro, Ele nos colocou o nosso nome e o nosso sobrenome. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Porque fomos chamados pelo Senhor. Aleluia. É por isso que esse chamado é precioso, amados. É por isso que esse chamado a gente tem que guardar no nosso coração e procurar entender esse chamado, porque o chamado, o ministério, ele não é fácil. O chamado, o ministério, ele é dolorido na maioria dos tempos, o pastor sabe disso. É renúncia, é entrega, é compartilhamento, é amar quem nos persegue. Isso é muito difícil. É você vencer as angústias do dia a dia, as aflições do dia a dia, os sentimentos contrários que muitas vezes quer brotar dentro da gente por situações que você não merece passar, injustiças que você não merece ouvir e passar, e você está passando e você pergunta a Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou ouvindo isso? Você está fazendo certo, as pessoas estão dizendo que você está errada. Isso aconteceu comigo esses dias. Eu falei, meu Deus, isso é muito difícil, amados. Mas é quando o Senhor nos permite passar por essas provas, é onde a gente cresce na presença do Senhor, maturidade espiritual, discernimento espiritual, porque é nessas horas que o Senhor vê de que forma nós vamos nos direcionar. Se a gente vai começar a murmurar, se a gente vai começar a questionar o Senhor, ou se a gente vai buscar mais o Senhor. Vamos buscar mais a presença do Senhor, para que a gente possa vencer essas dificuldades, como o pastor deu testemunho aqui, o irmão Jorge. Então é assim, é buscando o Senhor, é passando na dificuldade e dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Amados, quando Deus levanta Ciro para ser o libertador de Israel, para tirar aquele povo do cativeiro, isso acontece no ministério do profeta Isaías. Só que essa profecia é uma profecia de 200 anos atrás, do profeta Daniel. Se a gente for ver lá no profeta Daniel, no capítulo 5, está esta profecia. Glória a Deus. Vamos abrir aí Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Então, para vocês verem, irmãos, que pode passar o tempo que for, mas Deus cumpre a promessa. Naquele tempo do profeta Daniel, o rei Belsazar é levantado como rei da Babilônia. Ele era filho de Nabucodonosor, o rei que levou o povo de Judá cativo. Mas Nabucodonosor, ele se engrandece diante daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Deus deu reinados para ele, deu povos para ele, em todas as áreas ele foi abençoado, mas ele se engrandeceu com aquilo e ele perde a sanidade. Amados, todas as vezes que nós deixamos que isso suba para a cabeça, a gente acaba perdendo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele perde totalmente a sanidade, a consciência dele. E ele então perde o reinado e começa a reinar no lugar dele quem? O rei Belsazar, que é o filho de Nabucodonosor. O que Belsazar vai fazer naquele tempo do profeta Daniel? Ele faz um grande banquete para os 1000 dos seus grandes. A palavra fala isso. Ele reúne 1000 dos seus grandes, as suas concubinas e as suas mulheres, e faz um grande banquete regado a vinho.
E ele pega o que? Os utensílios de ouro da casa do Senhor, que veio junto com o pai dele, Nabucodonosor. E naquela festa, eles utilizam os utensílios de ouro. Está aqui na palavra de Deus, no capítulo 5 de Daniel. Beberam vinho e deram louvores a deuses de ouro e de prata. Mas naquele instante, apareceram na parede os dedos de mão de homem e começaram a escrever. Oh, glórias! Ninguém brinca com Deus da glória, não, amados. Verdade. Ninguém brinca com o Senhor. Ai daquele que brinca com o Senhor. Oh, aleluias! Glória a Deus. Deus. Que não é Deus de brincadeira, começa a escrever na parede. Aleluias! Defronte do candeeiro, na caiadura da parede. E as palavras que foram escritas foram essas aqui, olha. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa... O profeta Daniel foi chamado nesse momento porque naquele reinado não tinha ninguém para fazer aquela interpretação daquelas palavras de revelação divina. Ninguém. Aí o profeta conhecido naquele tempo por ter esse dom de revelação é chamado naquele momento. E ele diz, olha, Mene significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Falando para Belsazar. Aleluias. Tekel significa: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Aqui está a profecia. O reino vai ser dado aos persas, onde surge Ciro, o persa, como libertador do povo de Israel. Aleluias. Essa profecia está lá em Daniel no capítulo 5. 200 anos depois, no ministério do profeta Isaías, essa profecia ela é consumada. Aleluias. Glória a Deus. Então Deus é Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Pode passar o tempo que for, Ele cumpre, amados. E Deus então escolheu naquele tempo a Babilônia para disciplinar o povo de Judá. É assim que Deus faz. Deus disciplina, mas ao mesmo tempo Deus ama e continua amando e continua aliançado e continua tendo misericórdia. Aleluias. Quantas pessoas hoje, amados, quantas pessoas estão nas igrejas hoje? Quantos ministérios estão hoje dizendo que estão obedecendo a palavra, mas não estão obedecendo? Estão falando coisas que Deus não mandou falar. Aleluias. Então Deus permite algumas situações para que haja disciplina. Aleluias. Então foi isso que aconteceu naquele tempo. O povo foi disciplinado. Aleluias. Então nós não devemos nos preocupar com o tempo do cumprimento da promessa. Então, o dia de amanhã pertence ao Senhor, diz a palavra. Né? Vamos nos preocupar com o que a gente tem hoje. Cuidar das coisas que o Senhor colocou na nossa mão hoje, amados. Porque o tempo é de Deus. Aleluias. E aprendemos também que Deus, Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolheu Ciro como instrumento naquele tempo para libertar o povo de Judá. E Ciro, ele não tinha Deus como Senhor. Está nos versículos 4 e 5. Então, Deus, Ele é soberano sobre a sua vontade. Aleluias. E Deus falava naquele tempo para um povo obstinado. Era um povo rebelde, era um povo teimoso, desobediente, não queria dar atenção à voz de Deus. Deus sabia com quem estava tratando. Aleluias. E Deus então permitiu que fosse dessa forma. Aleluias. Mas Deus, Ele tem sempre a sua misericórdia. Aleluias. E sempre levanta seus profetas. E no ministério do profeta Isaías, isso foi confirmado. Isaías então vê o cumprimento dessa profecia para o povo de Judá. Aleluias. E nós sabemos que o profeta Isaías também foi um profeta levantado para falar verdades para o povo naquele tempo. Um povo que não queria ouvir verdades. O povo às vezes quer ouvir tudo, menos as verdades, né, pastor? Então, aquele povo não queria saber das verdades. Mas Deus levanta então também o profeta Isaías naquele tempo para ser perante o povo de Judá. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero terminar esta pregação nesta noite falando aqui em Isaías 46, versículos 12 e 13. Aleluias. Isaías 46, vamos voltar para aqui. Isaías 46, versículos 12 e 13, que diz assim: ouvi-me vós, os que sois obstinados de coração, que estáis longe da justiça. Porque eu faço chegar hoje a minha justiça, e ela não está longe, diz o Senhor. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Aqui o Senhor afirmando que
embora seja um povo obstinado, embora tenhamos todas as falhas que nós temos, que nós somos falhos, a nossa natureza é pecadora, mas o Senhor diz aqui, olha, embora sejamos assim, mas o Senhor diz, a minha salvação nunca tardará. Estabelecerei com o meu povo a minha glória, porque hoje também somos o Israel de Deus, amados. Então essa palavra, ela vem aqui, está em Isaías capítulo 46, versículos 12 e 13. Glória a Deus. E a justiça do Senhor, a palavra diz aqui que não está longe, está perto. Porque o Senhor é Deus de perto e não Deus de longe. Então eu queria que os irmãos levantassem, vamos então agradecer ao Senhor por essa palavra. E vamos louvar com um vídeo de